Boa noite, você que está em casa, né? Hoje, um dia super especial, recebendo aqui toda terça-feira, sempre convidados que podem nos ajudar muito a ganhar conhecimento, né, pessoal? E o Solto Verbo busca sempre trazer ótimos convidados. E hoje nós estamos trazendo aqui um convidado muito especial, que é o nosso companheiro Thiago Paraíba, né, que está vindo aqui pela segunda vez no Acre. Boa noite, Thiago. Muito bom estar te recebendo aqui, tá, Thiago? Boa noite, Ami. Boa noite todo mundo que acompanha o Solto Verbo. E primeiro também parabenizar aí, Jami, toda essa iniciativa aqui do Pessoal Acre, com essa comunicação, com essa série de podcasts que vocês vêm fazendo, vêm acompanhando lá de Pernambuco. E para mim é uma honra poder participar aqui, né, desse podcast com você, que para mim é um grande amigo, uma pessoa que conheci há um tempo, né, no PSOL. E mais uma vez agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês aqui no Acre, aprendendo e essa grande construção que vocês fazem aqui. Tiago, o intuito do podcast não é só um programa de perguntas e respostas, é ter essa descontrairiedade, é buscar que a gente compreenda, por exemplo, o entrevistado que está aqui, a pessoa que está aqui, participar de um bate-papo bem tranquilo, né? E a gente conhecer um pouco da história dele. Antes mesmo de a gente entrar em qualquer assunto, a gente conhecer um pouco da história, porque é humanizar a entrevista, entendeu, Thiago? Então, assim, queria conhecer você, a tua origem, teus pais, da onde você vem, lá de Pernambuco, que a gente estava até brincando aqui, o seu nome é Thiago Paraíba, mas é de Pernambuco. Você contar um pouco dessa sua origem, da sua infância, conta um pouco pra gente sobre isso, tá, Thiago? Então, eu estava até dizendo, né, que sempre que eu vou me apresentar em algum lugar que eu sou novo, eu sempre me apresento, né? Meu nome é Thiago Paraíba, mas eu sou pernambucano. Isso é bom, né? Mas, então, eu sou do Recife, né? Que é a capital de Pernambuco. Sou nascido e criado numa periferia chamada Alto José do Pinho. Então, minha origem é periférica, né? Sou de uma família muito humilde. Minha mãe, sempre, antes de casar, né, trabalhava no comércio, no setor do comércio. De sapatos, né, calçados, de roupa, durante um tempo. Mas depois, né, do nascimento da minha irmã, ela não trabalhou mais. E depois do terceiro filho, que é meu irmão mais novo, ela voltou a trabalhar mais muito na questão doméstica, né, como diarista. Sim. Meu pai era taxista, né? Então, a gente sempre foi uma família muito humilde, né? Eu fui nascido e criado dentro da periferia numa escadaria, né? E sempre num ambiente de muita vulnerabilidade social. Né? Você estudava escola pública lá? Escola pública, a minha infância toda. Nunca estudei em colégio particular, sempre em colégio público. E aí vim ter contato, né, com militância a partir de ações sociais do próprio bairro. Com que idade? A partir de mais ou menos que idade você começou? A partir dos 14, 15 anos. Bom. Eu tive contato com o teatro popular, a partir de uma ação que era promovida numa escola, que era a Escola Santa Maria, que era uma escola do ensino fundamental 1. E aí tinha um grupo chamado Teatro Zé do Pinho, que ensaiava nessa escola. Né? E como eu fazia parte de projetos sociais de esporte, né? Futsal, num momento eu estava na quadra e passei no salão e vi esse ensaio. E aí me aproximei e ingressei no teatro, pela companhia de teatro do Zé do Pinho. E passei anos, né? No teatro popular. E aí fui entendendo mais de teatro, né? Teatro Stanislavski, que é o teatro de palco, enfim. E aí fui tomando gosto e consciência também, a partir de teatro, das interpretações. A gente podia ter hoje um grande ator, né, Thiago? Então, olha aí. Mas, Thiago, e aí, desse movimento, Thiago, que foi a sua porta de entrada, como você começou, por exemplo, você hoje é uma liderança do MTST, é uma liderança partidária, política, né? Como é que você conheceu a política a partir disso aí, Thiago? Então, os diretores de teatro, né, que na época que era o Hipólito e o Ivanildo, eles eram jovens também, né, foram jovens da periferia e que entraram na universidade e sempre impulsionava também que aquele grupo
né, poder se romper também as barreiras impostas socialmente a gente. Então, a parte do teatro, cada vez mais fui focando nos estudos, enfim. E aí entrei na universidade. Passei em matemática, licenciatura em matemática na Universidade de Pernambuco. E lá entrei no movimento estudantil. E aí foi quando eu conheci também... É uma grande porta de entrada, né? Assim, para todas essas coisas, o movimento estudantil é muito importante, né, Tiago? Aí entrei no movimento estudantil, aí fui presidente do Centro Acadêmico de Matemática, depois participei da gestão do diretório acadêmico, participei de uma gestão do Diretório Central dos Estudantes, do DCE, cheguei a ser coordenador geral do DCE, da Universidade de Pernambuco. Então foi a partir daí que eu também conheci a dinâmica de militância partidária, né? Também foi aí, a partir desses momentos, que comecei a ter conexão e relação com o debate racial, né? O movimento negro. Então, inclusive, você me ensina muito, entendeu, Tiago? Muito mesmo, sobre todas as questões políticas, né, de movimentos. É muito importante essa questão racial, que você, o teu olhar, a forma que você consegue, entendeu, Tiago? Muito legal. E Tiago, você hoje é o presidente do PSOL, né? Uhum. Foi nesse momento que você conheceu o PSOL, ou tu fez parte de outro partido, de outras formações? Então, quando eu entro no movimento estudantil, na universidade só tinha presença de militância de juventude organizada de alguns partidos, né? Tinha o PT, e aí era o setor da articulação de esquerda, né, que atuava mais presente na Universidade de Pernambuco. Você tinha um setor do PCdoB, que era a juventude do PCdoB ao JS. Você tinha a juventude do PCR, né, Partido Comunista Revolucionário, que hoje tem como legenda oficial a UP, né? Então, sim, tinha essas juventudes mais organizadas. E aí eu acabei criando relação com o setor do PT, né, ali na articulação, sim, de esquerda. Então foi onde o primeiro partido que eu militei foi o Partido dos Trabalhadores. Então, mas em 2012 eu me afastei do partido, enfim. E aí passei uma dinâmica muito mais acompanhando as lutas, nunca, sim, me afastei do processo de organização, mas não estava mais organizado em partido. Mas sempre acompanhando as causas, enfim, as lutas. E aí, em 2015, eu me aproximo do PSOL. Foi a época que eu te conheci, 2015. Foi. Né? Eu aproximo do PSOL, aí participo o primeiro momento aí que eu participo de um congresso do PSOL, né? E aí já venho para o executivo estadual do PSOL em Pernambuco. Em seguida, em 2017, no outro congresso que eu participei, já fui para a direção nacional do PSOL, então passei um período na direção nacional. Uhum. E agora, no último congresso de 2021, assumi a tarefa da presidência estadual em Pernambuco, né? Que lá vocês têm um bom exemplo, vocês elegeram vereador, vocês elegeram deputado, né, Tiago? E queria até, inclusive, a gente conversar um pouco sobre isso, né? O Brasil, por ser grande demais, Tiago, há muitas diferenças, né? Região sul, sudeste, nordeste, norte, né? Cara, como foi bom esse trabalho de vocês no Nordeste, ali em especial Pernambuco, de ter uma organização, né? Ou seja, montar um partido organizado da forma que vocês têm ali e conseguir eleger, inclusive, mandato coletivo, vocês elegeram, agora tem a companheira Dani, né? E que sucesso de vocês lá, né, Tiago? Queria que você contasse um pouco dessa construção do PSOL Pernambuco, né, Tiago? Eu, de forma concreta e honesta, não participei do processo de fundação do PSOL Pernambuco, né? A gente tem muitos camaradas hoje, companheiros e companheiras, que participaram desse processo, que hoje estão nesse processo de construção do PSOL, ainda continuam nesse processo de construção do PSOL. Mas uma coisa que a gente pode ter de caracterização, né, de observar assim, de análises sobre o que o PSOL hoje é em Pernambuco, passa também pela perspectiva da paciência, assim, né, histórica, num processo de construção de um partido, inclusive no Nordeste, onde o PSOL ele surge nos anos do primeiro governo do PT, né? Sim. E também no processo de consolidação dos primeiros governos do PSB, com a sua principal liderança naquele momento, que era o Eduardo Campos. Então, não era um cenário tão
tão simples de construção como um partido que se colocava na oposição, tanto do governo federal naquele momento, né? Que era inicialmente o governo Lula, no primeiro mandato e também no segundo, e também num processo de oposição aos governos do PSB, né? Na figura ali do Eduardo Campos, também nos seus primeiros mandatos ali em 2006. Então, o pessoal desse período inicial, quem participou desse processo caminhou muito, trabalhou bastante para consolidar a construção do partido. Mas eu acho que o que evidencia o processo de construção do PSOL e esse crescimento é o seu acerto político nos últimos anos. E acho que isso tem uma particularidade que envolve muito os acertos políticos gerais da conjuntura nacional, né? A gente vem acompanhando esse processo de construção do partido, você há mais tempo do que eu, e vê que há uma mudança de leitura dado pelo campo majoritário, né, e de ação política nesses últimos anos, que permitiu que o pessoal ele conseguisse dialogar com quem sempre a gente quis dialogar, que é com o setor que hoje ainda orbita, base orgânica, próximo ao Partido dos Trabalhadores. Sim. Um trabalho muito importante que você tem lá em Pernambuco, e até para o Brasil inteiro, é no movimento dos trabalhadores sem teto do Brasil, que é o MTST, né? Como é que você conheceu o MTST, Thiago? Então, atualmente eu reivindico a militância no MTST, na construção, mas hoje eu não atuo mais diretamente no MTST. É porque como presidente do PSOL Pernambuco é muito trabalho lá, né, Thiago? Não é pouco não. Mas eu conheci o MTST em 2000, assim, já conhecia nacionalmente, né? É um movimento de 25 anos, mas a sua construção em Pernambuco e essa proximidade, eu comecei a me aproximar ali em 2017, após a ocupação Carolina de Jesus, né? Acompanhei de perto o processo da entrada da ocupação, né? E aí fui ajudando, enfim, fui me aproximando da coordenação estadual, e aí durante um período eu fiquei, né, na coordenação estadual, construindo o movimento, mas nos últimos anos, principalmente nas tarefas mais partidárias, isso foi também discutido coletivamente, de ter meu foco mais na construção do partido e da organização que a gente constrói, que é a Revolução Solidária. Mas nesse processo de construção do MTST, para mim foi uma escola também, né, de construir um movimento social que tem como uma das principais pautas a luta pela moradia, mas que entende que essa pauta, que passa pelo direito à cidade, ela também atravessa diversas pautas, como hoje a gente tem um exemplo das cozinhas solidárias, as brigadas do MTST que atuam em diversas áreas, cultura, saúde, educação. Então, o movimento ele é uma escola importante de militância. Assim, para mim é uma honra me reivindicar enquanto militante desse movimento. Aqui no Acre, Thiago, porque assim, o capitalismo e essa direita, ela busca todo o tempo marginalizar tudo, né? Ou seja, fazer com que depreciar bastante tudo para fazer com que a população se volte. Então, assim, o MTST, o MST, ele, ao longo de décadas aí, ele vem sendo marginalizado por essa velha direita, né, essas pessoas. E não tem nada a ver, né, Thiago? Ou seja, a luta por moradia é algo, primeiro, que já vem na Constituição, né? Ou seja, todos nós temos que ter a segurança de ter emprego, de ter saúde, de ter educação e de ter a moradia, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, ou seja, o que é esse direito a gente ter a uma casa, né, Thiago? É um direito básico, né? Acho que um direito à dignidade, né? E é isso, o movimento ele reivindica, né, um direito. E aí, que vai de encontro, acho, o que de fato faz com que a ação desse movimento de reivindicar esse direito seja marginalizada é porque ele interfere diretamente em algo no qual, para muitos, é o essencial, principalmente numa sociedade capitalista, que é a propriedade privada. Sim. Né? E aí, por exemplo, você tem muitos terrenos e muitos imóveis, né, que não estão tendo função social nenhuma. Muitos deles devendo absurdos a bancos que são nossos, né, Thiago? Que já é da própria população, né? E aí, tá lá ocioso,
não há nenhuma não está sendo usado com nenhuma utilidade. E aí você vê uma centena de milhares de pessoas sem tetos, né? Então, como a gente vai fazer esse debate, sabe? Então, o movimento, ele coloca esse dedo na ferida, né? E Tiago, uma pergunta que eu te faço. O MTST, ele vai tomar casa das pessoas, cara? Porque eles, na mídia, nessa onda de fake news, que eu vi agora há pouco o Flávio Dino falando, se repete tanto a mentira até se tornar verdade, né? A onda das fake news é isso, né? Qual é a casa? Que história é essa de querer tomar a casa? Não, cuidado, porque eles vão tomar a tua casa. Isso nunca existiu, né, Tiago? Nunca existiu. Porque, na verdade, o que se ocupa é terreno ocioso para que se abra uma discussão com o Estado para uma política de habitação. Ninguém queira que dê um exemplo de uma casa que foi invadida pelo movimento. Não existe, né? E as pessoas começaram a compartilhar a casa uma com as outras. Isso já existe no capitalismo que se chama Airbnb, né? Você compartilha a sua casa a partir de um aluguel. Você alugou uma sala, alugou um imóvel no capitalismo, mas um processo de um movimento e chegar com pessoas na sua casa e ocupar sua casa, isso é impressionante como eles tentam toda hora criar assim mentiras que vão justamente para querer destruir tudo que possa beneficiar a quem mais precisa, né, Tiago? Não, a onda conservadora e o processo de desinformação, ele é tão gritante que, por exemplo, o ano passado a gente estava num processo eleitoral e um cara posta uma foto dizendo que aqui não vai virar Venezuela e com a foto com os cachorros dele, chorando que os cachorros deles iam ser comidos, enfim. Veja o grau de má fé. De má fé. E se cria algo no inconsciente, no imaginário, que beira uma histeria social, assim, sabe? De que todo mundo há uma galera que começa a acreditar e disseminar isso pela ignorância, né? Acreditando mesmo, né? Porque há o que usa de má fé e há o que acredita. Né? E aí é alarmante, né? A gente vê esse tipo de... Nós estamos aqui, Tiago, com um trabalho. Nós trouxemos a Cozinha Solidária, daqui a pouco a gente vai apresentar aqui. Você esteve lá para conhecer, né, para visitar a comunidade, a ocupação Marielle Franco, né, que fica ali em cima, no bairro Defesa Civil. E às vezes as pessoas perguntam, cara, por que surgiu uma ocupação, né, Tiago? Aqui no Acre, nós temos aqui a grande maior parte do nosso estado em mata virgem ainda, território que não mora ninguém. Só que, por nós sermos tão grandes geograficamente, às vezes são cometidos erros absurdos. O último projeto habitacional que teve no Acre, ele construiu um bairro a quase 20 quilômetros do centro da cidade. Que é impossível uma pessoa que está passando pela insegurança alimentar, que não tem emprego, como é que uma pessoa dessa vai vir, Tiago, buscar uma oportunidade de trabalho, se ele vai ter que andar 15, 20 quilômetros, ou seja, para ir e voltar no mínimo 30 quilômetros. Se ele não tem o que comer, como é que ele vai pagar um transporte, um ônibus? Se ele vai pagar o ônibus, ele escolhe, ou eu como ou eu pago o ônibus. Então, assim, a ocupação é próxima, a gente tem que ter moradias próximas de onde, aí eu vi o Boulos fazendo uma fala muito bonita, inclusive de experiências que tem na Europa, já de você trazer as pessoas pobres para mais próximo da cidade, não jogar, despejar longe, né? Então o motivo daquela ocupação ali é justamente isso. Não adianta colocar bairros distantes se as pessoas que estão ali são as pessoas que estão numa situação financeira mais vulnerável, entendeu, Tiago? Acontece isso também lá em Pernambuco? Acontece, né? E, por exemplo, em Recife, você tem o centro da cidade, muitos imóveis vazios e uma enorme população de rua. E os imóveis lá parados, vazios. E aí você tem, nesse sentido, porque a gente vai chamar... Que aí você consegue... É mais complexo, né? Porque você preenche o centro da cidade com população de rua, porque acaba nessa dinâmica, sim, com imóveis vazios, e ao mesmo tempo criando um processo de tipo, em certas regiões do centro, que você não consegue ter nem uma vida
dinâmica à noite, por exemplo. Se você pensar à noite do Recife, você vai pensar em determinadas regiões, porque o próprio centro ali na Praça do Praça do Derby não, na Praça do Diário, entre outras coisas, à noite ela não funciona, porque há uma concentração enorme de população de rua. Entendeu? E aí, se ocupasse o centro, né, e desse moradia social, acho que implicaria uma outra dinâmica. Né? O que mais gera emprego aqui no Acre é serviços, né? Então, você tem serviço aí para pedreiro, carpinteiro, para, né, hotelaria, tudo. Então, assim, a prestação de serviço no Acre, ela ainda é muito importante. Só que essas pessoas, Thiago, não tem como, se você botar elas para morar distante, como é que elas vão vir procurar um emprego, né, Thiago? Então, assim, é um exemplo bonito. Por exemplo, quando eu assistindo um debate do Bolo, ele falou, cara, a experiência é trazer para próximo, né? Ah, mas a gente não tem uma área grande. Sim, começamos a verticalizar um pouco a cidade para moradias, né? Mas a gente tem que repensar tudo isso, sabe, Thiago? Não dá para ficar tentando fazer experimentos, colocando as pessoas... Ah, é a cidade do povo, que lá está tudo abandonado, entendeu? E aí as pessoas que estão lá, com certeza, às vezes abandonam as casas de lá e vêm morar em áreas de risco na capital aqui, mas está próximo do emprego, está próximo aonde vai poder fazer alguma coisa para ganhar dinheiro e se sustentar, né, Thiago? Inclusive porque você tem uma dinâmica, né? Tipo, você acaba criando cidades dormitórios, onde a pessoa tem que se deslocar para o centro, e nessas condições, já que às vezes ela não tem nem a passagem de como é que ela vai tentar... Essa palavra é boa, cidade dormitórios, né? Eu aprendi agora. Que a pessoa, tipo, ela não vive sua cidade, porque ela passa 2 horas de, tipo, 1h30 para se deslocar para o centro, e depois mais 1h30, vai 3 horas aí, digamos, só de locomoção. A dinâmica de trabalho no centro, volta, já chega... Não vive a dinâmica da sua cidade, do seu bairro, enfim. E a ideia real é que, tipo, ou você tem duas possibilidades, de fato. Trazer esse setor mais próximo para o centro, ou você vai ter outro trabalho, que é criar uma infraestrutura próxima de onde você... Porque não dá para você criar espaços onde as pessoas moram, onde não tem infraestrutura, onde você não tenha, sabe, um comércio consolidado, onde a pessoa ela tenha que sair de lá. E você colocar lá uma escola, uma padaria, um mercadinho, isso não é uma infraestrutura, né, Thiago, para suprir o que uma cidade oferece, né? Não é isso, né, Thiago? Porque aí eles acham assim, não, mas lá tem uma escolinha, tem um postinho de saúde, mas não é isso. Não se resume a isso, né, Thiago? Eu quero passar aqui umas fotos, Yasmin. Hoje a Yasmin aqui no comando é Yasmin, tá, pessoal? Vamos lá, tá indo, Yasmin. Essa é a ocupação Marielle Franco, ali na Defesa Civil. Isso aqui é uma imagem aérea, Thiago, da região, né? São 109 famílias que foram, né, que estão lá nesse processo de ocupação, inclusive com a nossa cozinha solidária, que vai inaugurar esse mês de maio ainda. Você observa um pouco diferente, né, aqui, Thiago, a forma que a gente constrói as ocupações aqui no Acre, né? Você estava falando aí com você aí, aqui já se constrói uma casinha, inclusive, para morar, né, mais tempo, né? Pode passar, tá aí, né? Essa é a cozinha solidária que vai funcionar lá, né? Está em reforma, daqui a pouco está pronta. Pode passar, tá aí, tá? Olha só a vista. Aí você vê a quantidade de terrenos aí, né, Thiago? Entendeu? Tantas pessoas precisando, morando em aluguel, de forma, né, com dificuldade. Para quem ganha um salário mínimo, pagar um aluguel de 500, 600 reais, como vai sobreviver, né? E com tantas áreas aí, ó, em volta, né, ociosas, né? Essa é a cozinha, que logo, logo vai estar funcionando. Qual a previsão de estar pronta? Até o dia 30 de maio a gente já quer estar com ela inaugurada, entendeu, Thiago? Agora, dia 14, a gente já vai fazer uma atividade boa lá pro Dia das Mães, aí para a comunidade, entendeu? E a casa da irmã Adriana que mais ajuda a gente aí, junto com a Raqueline, com o Vanderlei, com a turma toda aí dentro. Isso. As casas já se fazem, observando, né, de madeira, e a ideia, assim, já fica um bom tempo, entendeu, Thiago? Nessas casas é um tipo de construção nossa mesmo, típica nossa aqui. Palafita, né? Por cima de barrotes. Então... Interessante. Isso. E aí, pessoal,
tentar levar um pouco de dignidade para essas pessoas, né, Tiago? Elas compreenderem que elas estão num ambiente que elas, tipo, é o direito delas lutar por essa moradia, né? Não estão ali roubando ninguém, não estão assaltando ninguém, pelo contrário, estão lutando para ter uma casa para eles, né, Tiago? E começa um processo de ocupação de um terreno desse formato, mas o objetivo final é lutar por uma política pública de habitação, né? Que seja aí, seja nesse terreno ou seja num terreno também mais próximo, enfim, que dê condições, né, de construir uma habitacional ou construir casas, enfim, para que essas pessoas elas possam ter direito, né, a uma moradia digna. Sim. Bom, Tiago, mudar um pouco de assunto aqui. Esse ano nós vamos ter o Congresso do PSOL, né? Qual a expectativa para esse congresso, Tiago? Então, na minha avaliação, acho que esse congresso é importantíssimo acontecer. Primeiro porque o último aconteceu em condições bem específicas, né? Num contexto de uma pandemia, num formato onde a maioria dos debates aconteceram de forma virtual. A gente, num cenário ainda de um governo, né, do Bolsonaro, um governo fascista. E agora a gente está no primeiro ano do governo Lula, após a derrota do Bolsonaro. E a gente precisa, de fato, acumular conjuntamente, né, a nossa leitura, né, do atual governo e nosso papel também, enquanto partido, nesse cenário. O pessoal corretamente hoje se posiciona na base do governo. Acho que é um aprofundamento de como deve ser a nossa atuação na base, né, do governo. Sim. Acredito que, enfim, essa discussão sobre as tarefas e os desafios do pessoal no próximo período vão estar bem latentes, né, pelas diversas forças que compõem a construção do PSOL. Mas eu tenho uma expectativa boa de que no último período o PSOL ele tem tido maturidade e acredito que a gente não vai retroceder politicamente. Sim. No próximo período, sabe? Tranquilo. E que nossos acertos políticos eles vão continuar avançando. Né? Então, tenho essa esperança e vamos lutar para isso, né, internamente, para que a gente continue no caminho certo, né, de acertos políticos. A gente tem que ter um balanço concreto, né, do que o Congresso acontece no segundo semestre, então um balanço mais consolidado dos primeiros meses do governo, qual o papel do pessoal e a sua atuação nesse cenário. Há discussões importantes que o pessoal vai ter que fazer como base do governo, né? A primeiro momento, a questão agora do arcabouço fiscal é uma das pautas, né, que o pessoal, inclusive, no seu último diretório tomou uma posição, fazer uma disputa de forma correta à esquerda sobre esse tema, de forma qualificada, né, e de forma acumulando esse debate, né, enfim, não ser um debate fracionado, uma posição de um grupo tal, mas uma posição conjunta de partidos sobre o tema. Acho que tem outros debates que o pessoal vai se posicionar no próximo período que também deve participar do acúmulo coletivo desse congresso, que é a questão tributária, a questão monetária, entre outras, né, ações que vai precisar da nossa atuação enquanto bancada, mas também da nossa ação enquanto partido, né? O pessoal ele tem um papel a cumprir importante nesse cenário, inclusive nessa configuração, né, que o governo está, onde tem setores, né, que disputam o governo mais à direita, e a nossa tarefa é disputar o governo mais à esquerda. Mas a isso a gente tem que estar preparado, coeso, né, enfim, unificado nesse sentido. O crescimento do PSOL foi muito grande, né, a nível nacional, né, Tiago? Hoje a gente, em bancada, é o segundo partido de esquerda. E por ser um partido tão novo, né, Tiago? Por ser um partido tão novo. Acho que muito disso é dos acertos políticos que o pessoal tem tido nos últimos anos, né? A gente hoje tem, por exemplo, o deputado federal mais votado da esquerda, que é o companheiro Guilherme Boulos, em São Paulo, com mais de 1 milhão de votos. A gente tem uma ampliação da nossa bancada federal, a gente tem, né, um crescimento nas bancadas estaduais. Acho que em 2024, uma estratégia, né, um acerto político, a gente pode ampliar nossas participações nas câmaras de vereadores,
quem sabe ampliar nas prefeituras. Hoje a gente tem uma prefeitura numa capital em Belém, uma possibilidade real de fazer uma disputa na metrópole brasileira, que é São Paulo, né? Também com a candidatura do companheiro Guilherme Boulos, lá em São Paulo. O prefeito em Belém, né? O Edmilson, né? O companheiro Edmilson, que vai para a reeleição. Então, o pessoal ele vem crescendo, né? Isso. E acredito que esse congresso, hoje o 8º Congresso do Pessoal, ele deve estar a serviço, né? Enfim, da uma discussão estratégica para o fortalecimento do crescimento do pessoal no próximo período, né? E pensar também, né, não só nesse crescimento de representação, mas de significação política, assim, de representação política, né, no cenário nacional, sim, de importância política, inclusive alçando, né, um crescimento também de disputa, né, de ideológica, mas de disputa de hegemonia mesmo, assim, de ter representação a médio e longo prazo, né? Acho que chegou a hora do pessoal agora, né, Thiago? A gente vê esse crescimento e realmente essa disputa está aí e ele está, né, conseguindo se inserir, né? Thiago, o tempo aqui está acabando. Deixa eu primeiro agradecer a sua vinda ao Acre, né? A segunda vez que você vem ao Acre. E agradecer tudo que você nos ajuda, entendeu, Thiago? Porque você é uma referência para nós. Essa construção que a gente vem fazendo do pessoal Acre, ela tem essa ligação muito forte com o Nordeste, principalmente vocês de Pernambuco, com a Bahia, né? Também com o Sudeste do país, é lógico. Nós fazemos parte de um campo, né, que é a Revolução Solidária, onde ela vem incentivando muito, construindo muito a parte de formação, né? E agradecer, seja bem-vindo sempre ao Acre, entendeu? Venha mais vezes, entendeu, Thiago? E aí fica livre aí para você fazer as considerações finais, tá, Thiago? Não, tem uma frase de uma música, né, de uma banda lá do Pernambuco, é só me chamar que eu vou. Entendeu? Tá bom demais. Então, se me chamar, a gente vem. Tá vindo, né, Thiago? Mas primeiro, Jamil, antes de mais nada, agradecer a recepção. Costumo dizer para todo mundo que a recepção mais calorosa que tem é a do povo acreano aqui. E de vocês aqui do pessoal Acre, acho que vocês estão de parabéns. Reforçar assim, ver, né, há muito estigma, há muitos estereótipos que se criam sobre o estado do Acre, e isso também respinga sobre o processo de construção partidária, né? Mas acho que quem nunca conheceu o Acre, nunca conheceu o trabalho do pessoal do Acre, tem que vir aqui antes de falar qualquer coisa. Aqui, por exemplo, sem medo de errar, acho que é a sede mais estruturada do pessoal, né? A nível nacional, assim, dos estados que eu já passei. Você conhece muito o Brasil, né, Thiago? Então, o trabalho que vocês têm aqui, vocês têm um estúdio, enfim, tem uma militância orgânica. Então, parabenizar a construção que vocês vêm fazendo nesses últimos anos e fazer um processo de construção dessa, né? Que a turma às vezes acha que o processo de construção só se remete na urna. A dinâmica de voto, né, e de representação da esquerda brasileira no Sudeste, ela é bem diferente do que é no Norte do país. Sim. Às vezes, a construção que você tem aqui e o trabalho que você faz e tudo que tem que ver aqui não se reverte, não é porque vocês não estão trabalhando, é por uma conjuntura regional, né, onde você tem um avanço e uma consolidação do conservadorismo. Mas vamos lutar aí, né, para as próximas gerações. Nós somos aqui o exemplo clássico do que é resistência, entendeu, Thiago? E aí, nesse sentido, parabenizar, mesmo numa região, né, que não é tão fácil estar num processo de construção de um partido de esquerda como é o PSOL, e que defende, né, bandeiras muito importantes, vocês estão aqui resistindo, construindo e sendo exemplo para o Brasil num processo de organização partidária. Então, por isso que eu tenho muita felicidade toda vez que eu venho aqui, sabe? E vim aqui há 3 anos atrás, vindo aqui hoje, eu vejo mais um avanço, mais estruturação, mais gente chegando, um processo de renovação do partido a todo momento. Então, parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo aqui, você, a Mara, a Jane, o Augusto, né, o Wendel, a galera que está na direção aí, né, nessa construção, nesse último período. Então, deixar um forte abraço para toda a militância aí do pessoal Acre e dizer que, como diz a música, né, só me chamar que eu vou, toda vez que precisar estaremos aqui juntos e misturados.
Bom, agradecer, pessoal, mais uma vez ao Thiago por ter vindo, né? Agradecer ao Wendel, a Yasmin, que estão aqui cuidando de toda essa parte aqui, que se não fosse eles, esse estúdio não funcionava. E dizer para você que está em casa que para esse projeto continuar funcionando, incentivando, né? Vá lá, se inscreva no canal, dê a curtida, compartilha com os amigos, né? Porque esse projeto aqui, para ele funcionar, pessoal, para ele existir, a gente precisa só desse apoio, tá? Você fazer clicar naquele botãozinho lá, se inscrever no canal. Estamos chegando aí a próximo já de 500 inscritos no canal Solta o Verbo, que para o Acre é um marco imenso, entendeu, Thiago? Então é isso, tá, pessoal? Uma boa noite para todos e até mais.